Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e deixe também sua opinião nos comentários. É muito bom saber o que você pensa. Olha, a Bíblia é um conjunto de escritos que nos revela o agir de Deus e os atos de seus servos no passado. Aliás, não é só um registro, é o único registro sobre o que Deus fez, faz e fará. Portanto, nada além da Bíblia pode nos ensinar sobre Deus e sua vontade. Só a Bíblia é autoridade para falar sobre Jesus e também sobre o cristianismo. E eu sei que você pode perguntar, mas Otávio, como descobrir quem está certo se todos os grupos estão usando a mesma Bíblia? Bom, essa é uma pergunta justa e honesta. Afinal, até mesmo grupos heréticos usam a Bíblia. É por isso que você precisa saber como identificar grupos heréticos. Porque muitos estão usando a Bíblia, mas estão torcendo seus ensinos. Às vezes são pensamentos e ideias muito sutis, mas que mudam os ensinos ou os conceitos que estão na Bíblia. Os ensinos estranhos ou heréticos, eles existem desde o tempo dos apóstolos, não é algo novo, não é uma invenção da nossa época. Apesar que está muito intenso agora. Mas se você ler a carta de Pedro, 2 Pedro, ele já está falando sobre isso. Paulo também está fazendo um alerta em 1 Timóteo, e Judas também faz isso. Seguir ensinos heréticos lhe conduz ao engano. Você pensa que está servindo a Deus, quando na verdade está seguindo ensinamentos de homens. E há milhares de ensinos e grupos heréticos espalhados pelo mundo. Por isso é importante você ficar atento. Qualquer ensino que distorce o que Deus revelou ou que mude a interpretação de alguma doutrina fundamental é heresia. Doutrina fundamental é aquela que sustenta as bases do cristianismo. São ensinos inquestionáveis, que não podem ser alterados. Quer um exemplo de uma doutrina inquestionável? A salvação unicamente através do sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental. E você sabia que há muitos grupos que mudam essa doutrina? Qualquer interpretação que contrarie a salvação unicamente pelo sacrifício de Cristo é herética. Mas há ainda outras doutrinas e ensinos que são fundamentais, por exemplo, a divindade de Cristo, a salvação pelo sacrifício de Cristo, a justiça de Deus, a ressurreição dos mortos, etc. Esses são alguns exemplos de doutrinas inquestionáveis, que não pode haver variação. Agora, não confunda heresia com erro teológico. Heresia é uma alteração de doutrinas fundamentais. Erro teológico é uma interpretação diferente em algum ponto de menor importância. Por exemplo, a maneira de interpretar o uso dos dons espirituais não é fundamental. As diferentes interpretações escatológicas, como dispensacionalista, aliancista, pré- ou pós-tribulacionista, enfim. Os famosos usos e costumes na igreja, a posição feminina na igreja. Todas essas doutrinas, esses ensinos, são importantes e devem ser estudados, mas eles não são fundamentais. Portanto, a maneira de interpretar pode até estar errada, mas ela não chega a ser uma heresia, ela não afeta doutrinas fundamentais, porque não afeta a salvação. Agora, as seitas heréticas, elas alteram doutrinas fundamentais, e isso é um perigo. As seitas heréticas também possuem algumas características comuns. Por exemplo, todos os grupos heréticos que eu conheço têm o seu conjunto de ensinos baseados em alguma visão ou em alguma revelação ou alguma interpretação do líder que fundou o movimento. Geralmente esse líder é alguém que tem muita influência dentro do movimento, ou que os ensinos que esta seita ou que esse grupo segue vêm diretamente das visões ou das interpretações desse líder. Essa é uma das características. Mas eu não quero fazer aqui uma lista de características, já que cada grupo pode variar bastante um do outro. Então eu prefiro lhe passar a melhor e mais simples técnica para identificar grupos heréticos. É o método das 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Isso é apenas para ajudar você a entender o conceito, tá? Vamos lá. Adição. Qualquer grupo que utiliza os escritos de seus líderes como autoridade para a vida cristã
igual ou em muitos casos até superior aos escritos bíblicos, está adicionando autoridade além da Bíblia. Tudo que ensinamos ou aprendemos deve ser direcionado exclusivamente pelos textos bíblicos, apenas por aquilo que os apóstolos ensinaram. Portanto, livros, revistas, cartas podem até nos ajudar a ensinar, a aprender, a estudar, mas se elas tiverem autoridade igual ou superior aos textos da Bíblia, é característica de grupo herético. E alguns grupos utilizam a Bíblia apenas para consultar o que está escrito nas revistas e livros. Eu já vi isso. Isso diminui a eficiência da Bíblia e só confirma os ensinos heréticos. A Bíblia deve ser estudada como base e os livros e revistas é que devem ser avaliados pelo texto da Bíblia. Bom, o outro ponto é a subtração. Quando o grupo subtrai, ou seja, retira algo dos ensinos de Cristo, retira algo de quem é Cristo, ou diminui seu poder, ou diminui sua divindade, está ensinando heresia. Dizer que Jesus é apenas um grande profeta, ou dizer que Jesus é um ser criado e, portanto, é um Deus menor, ou dizer que Jesus é apenas um anjo, são ensinos heréticos. Subtraem, enfraquecem ou eliminam a divindade de Cristo. Cuidado com a subtração. A multiplicação. Quando um grupo diz que para ser salvo você precisa fazer boas obras ou guardar os mandamentos, está retirando da obra de Cristo a suficiência da salvação. Nenhum cristão nega que uma pessoa salva tem a vida transformada e pratica a justiça de Deus. Porém, preste atenção nisso, essa prática de viver de uma forma justa ou de cumprir os mandamentos do Senhor vem com a salvação e não para acrescentar ou complementar a salvação. Qualquer ensino que coloque algo mais para a salvação do homem, além do sacrifício de Cristo, é herético. A divisão. Quando um grupo ensina para seus seguidores que para ser salvo você precisa estar na organização deles, estão dividindo o mérito da obra de Cristo com os méritos da organização. Você sabia que muitos grupos heréticos insistem que só há salvação no seu sistema religioso? Ou que para você pertencer ao reino de Deus você precisa estar no grupo deles? E também alguns grupos exclusivistas consideram-se uma restauração da igreja para os tempos modernos e até enfatizam que você só será um cristão verdadeiro se estiver com eles. Outros ainda dizem que basta você fazer parte da organização deles e seguir as regras que você já estará no reino de Deus. Ora, isso é dividir a obra redentora de Cristo ou dividir a glória suficiente da obra de Cristo com a organização. E é heresia. E não lhe dá a salvação. Você pode pertencer a qualquer grupo que seja. Você não ganhará a salvação, porque a salvação é unicamente pela fé em Cristo. Você percebeu como é bem simples? São apenas 4 dicas, ilustradas aí pelas 4 operações matemáticas, mas eu tenho certeza que elas vão te ajudar a identificar se o grupo que você frequenta é uma seita herética ou se eles são realmente uma igreja bíblica. Mas para que você faça essa análise com clareza e certeza, você precisa estudar a Bíblia. Você precisa comparar os ensinos com as doutrinas ensinadas na igreja que você frequenta. Você precisa comparar a Bíblia com aquelas que são ensinadas no grupo que você frequenta. Talvez você esteja em uma seita herética e nem sabe disso. E aí? Você conhece alguma seita herética? Tem alguma característica que você gostaria de acrescentar? Deixa aí nos comentários. E se gostou do vídeo, compartilhe. Abraço e até o próximo.